mundo de Dark Souls é sem dúvidas um local fantástico e perigoso, com seres gigantescos e até mesmo entidades que não podem ser mortas tão facilmente. Tudo isso traz à tona a dificuldade de se viver nesse universo. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história completa de todos os jogos da franquia Dark Souls e assim entender como tudo começou e onde as coisas terminaram. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Vale a pena notar que o tempo é bastante ambíguo nesse universo, especialmente no final dele. No entanto, no vídeo de hoje atingiremos os pontos principais de todos os 3 jogos dessa franquia, que foi consagrada como uma das mais difíceis do mundo dos games. Toda a história começa com a Era dos Anciões de Dark Souls. Muitos eventos aconteceram antes mesmo de você tocar no controle em Dark Souls. Eras antes de você escapar de um Dead Asylum, não havia nada além de neblina. Ninguém viveu e ninguém morreu. Apenas dragões existiam, eternamente vigiando tudo e todos. Essa era foi chamada da Era dos Anciões. No subsolo, um fogo mágico chamado da Primeira Chama de repente se acendeu, atraindo muitas criaturas humanoides de todos os cantos. Essa lendária chama criou as diferenças e atritos entre a luz e a escuridão, e consequentemente entre a vida e a morte. Essencialmente, ela colocou o tempo em movimento, e foi assim que as coisas começaram a acontecer. 3 criaturas entram na história. 3 criaturas entraram na chama e reivindicaram para si uma Lord Soul. Gwyn pegou a alma da luz, enquanto a bruxa de Xal'et levou a alma da vida, e Nito reivindicou para si a alma da morte. Isso lhes concedeu grande poder, transformando quase em deuses vivos. Enquanto isso, o furtivo pigmeu encontrou a alma negra e lhe forneceu poder para o começo da chama da humanidade. E assim, os humanos nesse momento nasceram neste mundo, mas seu poder empalideceu-se em comparação com os 3 lords. Com esse poder recém-descoberto, os 3 lords travaram uma guerra contra os dragões que viviam acima do solo, para assim poder reivindicar a superfície. Infelizmente, esses dragões não poderiam ser mortos por meios normais. Um dragão chamado Sith, ou Sem Escamas, traiu a sua espécie, porque, como você pode adivinhar pelo nome, ele nasceu sem escamas. Ele revela aos lords que os dragões são imortais desde que tenham as suas escamas de pedra. No entanto, o poder destrutivo do relâmpago poderia privá-los de suas defesas. Então Gwyn usou alguns relâmpagos, abrindo caminho para os outros 2 lords garantirem a vitória. Nesse momento, Nito lançou a Praga da Morte sobre os dragões que estavam vulneráveis. Enquanto isso, a bruxa de Xal'et queimou as suas asas, para que eles não tivessem para onde correr. Essa série de eventos eliminou quase todos os dragões do mundo, deixando apenas imitadores mais fracos, como os Dracos e os Wyverns. O único dragão verdadeiro remanescente era Seth, e que havia traído a sua raça e ajudado os humanos. E desse modo, os Lords moveram-se para a superfície e reivindicaram ela para si. A Era do Fogo de Dark Souls. Com os Lords no controle do mundo, a Era do Fogo começa, e considera-se então uma Era de Ouro, onde tudo floresceu. Gwyn construiu Anor Londo, sua capital, no topo de uma montanha, para que ficasse mais perto ao do sol. Nito assumiu as catacumbas subterrâneas, espalhando o conceito da morte de baixo, enquanto a bruxa de Xal'et se concentrava estudando fogo. E isso levou às habilidades de piromancia que vemos durante a franquia Dark Souls. Além disso, Seth sentou-se confortavelmente neste novo reino. Por seus serviços aos lords, Gwyn concedeu a ele o status de realeza. Seth também recebeu um laboratório para ele realizar experimentos em criaturas. Tudo isso em um esforço para entender a imortalidade. Esses experimentos, muitas vezes desumanos, irritaram algumas pessoas em Anor Londo. Reivel de Pedra, um cavaleiro leal sob o reinado de Gwyn, se ressentiu dos experimentos de Seth e começou a reunir um grupo para derrubar Seth, mas Gwyn desaprovou. O governo finalmente trancou seu amigo, condenando-o a virar um morto-vivo e enlouquecer.
Infelizmente, esses experimentos também fizeram Seth enlouquecer, embora ele eventualmente desvende o segredo da imortalidade, mais ou menos a gente pode dizer. Artorias e o Abismo. Neste universo, uma pequena vila chamada Oolacile fica no topo do abismo. Esse abismo pode ser descrito como a escuridão encontrada em toda a humanidade e pode ameaçar e extinguir a primeira chama se não for controlada. Há também Kate, a serpente primordial, que por muitas vezes exibe seu desejo de ver o fim da Era do Fogo. Ele convence o povo de Oolacile a ir ao abismo e cavar o túmulo de Manos, o Homem Primordial. A criatura enlouquece quando acorda, fazendo com que sua humanidade fique fora de controle, e esse evento deixa muito maior o crescimento do abismo. A fim de parar o abismo, Gwyn envia seu confiável cavaleiro Artorias para Oolacile, com seu filhote de lobo Sif. Artorias confronta Manos, mas perde, e é neste momento que Manos procura o seu precioso pingente através do tempo e do espaço, encontrando-o no futuro. Ele puxa o pingente para ele, junto com o Chosen Dead, que traduzido seria o morto-vivo escolhido, e esse é o seu personagem em Dark Souls. O Chosen Dead põe fim a Manos, salvando o mundo do abismo enquanto protege Sif. A primeira chama nesse momento diminui, e desse modo temos o início da história de Dark Souls. Gwyn desfruta da sua prosperidade por algum tempo, mas todas as coisas boas devem chegar ao fim. A primeira chama começa a desaparecer, e os Lords entram em pânico com esse desenvolvimento surpreendente, pois a chama tem sido a fonte de seu poder desde o início da Era do Fogo e dos Homens. A bruxa de Xal'Ith tenta recriar a chama com base em todos os seus estudos, e em uma última análise ela falha, e esse fogo corrompido consome a sua alma, e esse evento então cria a chama do caos, e que gera uma multidão de demônios, e que começam a assolar a terra e todos os seus cantos. Com esse último esforço, Gwyn se sacrifica pela chama, usando a sua alma para reacender o fogo. Isso funciona, estendendo a vida da chama por enquanto e o que estiver dentro dela. Ele então se torna o primeiro Lorde das Cinzas, Lord of Cinder, ou seja, o Senhor das Cinzas, uma criatura que tem o poder suficiente para se sacrificar e reacender a chama, mantendo ela assim viva. Tornar-se um Lord of Cinder é apenas uma solução temporária, atrasando a escuridão inevitável. Além disso, ao reacender a chama, ele amaldiçoa a humanidade com a imortalidade. Humanos mortos-vivos sempre voltam, mas quanto mais eles morrem, mais eles se tornam hollow e ficam cada vez mais loucos. O The Chosen Dead é a nossa porta de entrada para a história de Dark Souls. Acredite ou não, finalmente chegamos aos eventos que você realmente joga em Dark Souls. O Chosen Dead desperta, e eles devem cumprir a profecia de reacender a chama. Eles se esforçam para reunir poder suficiente para se sacrificar e se tornar um Lord of Cinder, pelo menos de acordo com a profecia. Para isso, eles têm que chegar ao forno da primeira chama. Para abrir esse caminho, o Chosen Dead precisa coletar o Lord's Veil, que lhe dá a habilidade de se teletransportar e coletar os fragmentos da alma de Gwyn, em outras palavras, os chefões específicos do jogo. Eles sacrificam esses fragmentos ao Lord's Veil, que lhe dá acesso ao forno. Dentro desse forno, ele encontra a casca de Gwyn. Ele a ataca, atuando como o chefe final em Dark Souls. Depois de derrotá-lo, você tem uma escolha. Você deve reacender a chama como pretendia a profecia, ou pode deixá-la morrer. Se você escolher o último, os mortos-vivos escolhidos se tornarão um Lorde das Trevas, e toda uma série de serpentes primordiais, incluindo Kate, o adoram por inaugurar a Era das Trevas. Desse modo, terminam os eventos do primeiro jogo. Vendrick e Drangleic reacendem a história algum tempo depois, em Dark Souls 2. Seja qual for o final que você escolhe no primeiro jogo, não importa no grande esquema das coisas. A franquia é sobre ciclos. Afinal, em uma última análise, alguém sempre pode reacender a chama. Uma quantidade de tempo não revelada se passou desde o tempo do Chosen Dead. Muitos reinos surgiram e caíram,
e a chama foi reacendida um número desconhecido de vezes. Dark Souls 2 coloca no seu foco no reino de Drangleic. O rei Vendrick funda Drangleic, depois de derrubar o reino anterior que estava em seu lugar. Do outro lado do mar, um viajante, chamado Nashandra, se junta a Drangleic, alertando a Vendrick sobre uma invasão iminente, que os gigantes estavam vindo para atacar o seu reino. Na esperança de ganhar alguma vantagem, Vendrick lidera seu exército para os gigantes primeiro, atacando e roubando um poderoso artefato deles. Esse artefato logo ajudaria a construir golems mágicos, que por sua vez contribuiriam para a construção de Drangleic, os mortos-vivos de Dark Souls 2. Drangleic prospera por algum tempo sob o governo de Vendrick, e ele se casa com Nashandra, que se torna a rainha do reino. Infelizmente, a maldição dos mortos-vivos voltou ao mundo. Muitas pessoas foram afligidas por essa maldição de viver para sempre, o que eventualmente as leva a se tornarem Hollows, que são os mortos-vivos que ficaram loucos. A princípio, ele coloca essas pessoas em quarentena, tratando como nada mais do que uma infecção. Porém, com o tempo, o rei percebe que há mais do que isso. Vendrick e seu irmão Aldia deduzem que a sua maldição dos mortos-vivos apareceu historicamente, quando a chama foi reacendida. Eles suspeitam de que, de alguma forma, os dois estão relacionados. Aldia, que estudou a vida e a própria morte, tentou encontrar uma forma de viver fora do ciclo. Ele recorreu à recriação dos dragões. As criaturas antigas não eram afetadas pelo tempo antes da Era do Fogo. Ele chega a criar um ser híbrido, mas mesmo assim, Aldia não consegue uma maneira infalível de escapar do destino. Não importa o quanto ele tente parar a maldição dos mortos-vivos, ele falha, transformando-se então em um monstro horrível. O motivo oculto de Nashandra. Enquanto Vendrick estava tentando sustentar seu reino, ele não tinha ideia da trama sinistra que sua esposa estava tramando. Nashandra nasceu de um fragmento de Manos, o homem primordial, que incorporou o abismo. Ela representa toda a escuridão da humanidade, e a única coisa que ela quer é inaugurar uma Era das Trevas. E ela acredita que ao ficar ao lado de Vendrick, ele a levaria ao trono desejado, que representa a primeira chama. Aprendemos então que os gigantes nunca planejaram atacar Drangleic. Em vez disso, foi Nashandra quem manipulou Vendrick para uma luta contra eles. Ela sabia que eles tinham um artefato de construção do golem e que ajudaria Drangleic a prosperar. Os gigantes voltaram com uma vingança, dizimando o reino. Vendrick fica sabendo da traição da esposa, mas quando percebe, já se passa muito tempo e não há mais o que fazer. Ele se isola para não ser usado por Nashandra para alcançar o trono desejado. No entanto, isso não importa para ela. Ela encontrou uma nova entidade e que pode abrir o caminho para o trono. Seu personagem em Dark Souls 2. O The Bearer of the Curse conclui um novo ciclo na história de Dark Souls 2. Seu personagem em Dark Souls é outro morto-vivo, mas dessa vez ele está mais perto de se tornar um Hollow. Todos, incluindo seu personagem, migram para Drangleic e muitas vezes em busca de uma cura. Em vez de encontrá-la, porém, o portador da maldição se vê afogado nessa luta pelo poder político da primeira chama. Nashandra conta ao personagem pequenas mentiras, empurrando-a para abrir o trono do desejo. Ela mesma não pode fazer isso por causa das barreiras que Vendrick criou. Depois que o caminho se abre, Nashandra, em uma reviravolta surpreendente que ninguém podia ver, trai o portador da maldição. Eles lutam diante do trono, mas seu personagem acaba vitorioso. Originalmente, Dark Souls 2 canalizava os jogadores para um final, o que fazia o protagonista se sentar no trono do desejo, o que significa que ficou ambíguo. Muitos assumiram que isso significava reacender a chama. Quando o jogo recebeu uma atualização, Scholar of the First Sin, foi adicionado um final que permitia que os jogadores se afastassem do trono. The Lord of Cinder traz a história ao fim em Dark Souls 3. Aqui estamos nós, no fim do mundo. Viajamos no tempo em outro ciclo
de reacendimentos possíveis a um dos últimos. A primeira chama está morrendo de novo, e o Senhor das Cinzas, que a teria reacendido, Lothric, se recusou a fazê-lo. Assim, os lords anteriores foram trazidos de volta à vida, para que seu poder pudesse ser usado para então reacender a chama. Um dos lords senta-se no trono do Firelink Reign, aceitando seu destino como nada mais do que um sacrifício. Lothric permanece além dos grandes arquivos com seu irmão Lorien, e em outros 3 lords, Yorn, o gigante, os vigilantes do abismo e Aldrich, o devorador de deuses, continuam a vagar pelo mundo, carregando suas almas do Senhor com eles. Todos esses 5 lords vêm de diferentes locais na linha do tempo de Dark Souls. Nunca vimos esses personagens no auge de seu poder, mas com base em seus relacionamentos com outros chefes, sabemos que eles detinham o poder neste mundo antes de entregarem seus corpos à chama. O Ashen On de Dark Souls 3. Com a chama desaparecendo, os sinos tocam, despertando o Unkidlat, essas criaturas diferentes dos mortos-vivos, que geralmente buscam a humanidade e escuridão. Em vez disso, os Unkidlat procuram a própria chama. Reunindo as pequenas brasas que podem, existe a possibilidade de seu personagem ser um morto-vivo que não consiga lidar com a chama, o que pelo menos explica porque o item Humanidade foi substituído por Ember em Dark Souls 3. O Ashen On surge como mais uma criatura que cumpre profecias e que está acima do resto. Cabe a eles colher almas suficientes para se tornarem poderosos o suficientes para reunir todos os Lords of Cinder e trazê-los para si, o Firelink Reign. Ludlet já está lá, o que significa que você tem pelo menos 4 lutas contra chefes, um dos quais é surpreendentemente fácil. Cada Lord tem uma história profunda e que fornece mais informações sobre a história de Lothric. Embora não entendamos em detalhes sobre cada um deles, você deve saber que eles novamente falam dos ciclos de ascensão e queda dos impérios, do qual Dark Souls se tornou conhecido. O mundo pintado de Ariandel. Ao longo de sua jornada, o Ashen On conhece o Slave Knight Gael. Ele é um homem exausto e que vive desde o tempo de Gwyn, um dos primeiros lords, e ele carrega uma lasca de uma pintura mágica. Quando tocada, essa pintura traz nosso herói ao mundo de Ariandel. Gael implora que o Ashen On traga o fogo a este mundo, porque como está agora, está apodrecendo. Muitas criaturas abandonadas chamam Ariandel de lar, tornando-se então um triste destino final para aqueles que não têm muito mais por que viver. Este mundo, assim como o mundo exterior de Dark Souls, é vítima de ciclos. Essas terras pintadas acabam sucumbindo à podridão e que só pode ser limpa pelo fogo. A essa altura, o pintor designado terá pintado um novo mundo para esses habitantes pularem. Nesse ciclo, uma jovem sem nome é a pintora. Dentro de Ariandel, nosso herói conhece Frit, um outro Unkidlat, que chama agora esse lugar de lar. Apesar de sua vontade inerente de encontrar a chama, ela e seu pai se recusam a trazer o fogo a este mundo. Isso desencadeia um confronto com o Ashen On, que luta contra ela até a morte. Sua briga acende uma chama, que começa a queimar Ariandel. A Cidade dos Anéis e o fim dos tempos em Dark Souls 3. Enquanto o Ashen On incendeia Ariandel, Gael percorre o mundo exterior, reunindo o máximo de Dark Souls que pode. Ele ingere um pedaço dele, incorporando em seu sangue. Ele colhe em Dark Souls, matando pigmeus, descendente do furtivo pigmeu original que encontrou a Dark Soul. Seu objetivo é transformar a Dark Soul em um pigmeu, e que um pintor pode usar para pintar um novo mundo enquanto Ariandel queima até o nada. Teoricamente, este novo mundo nunca morreria, por causa das suas propriedades duradouras de Dark Souls. Essa nobre busca leva Gael ao fim do mundo e do próprio tempo, e seu sangue mutante o deixa louco. Agora ele só quer o sangue Dark Souls, esquecendo-se então do seu objetivo e raciocínio inicial. O Ashen On viaja para Ringing City, a última cidade da humanidade. Enquanto estão lá, eles viajam magicamente até o fim dos tempos, onde encontram Gael. O cavaleiro escravo os ataca, faminto por sangue, mas eles o derrubam, obtendo o sangue da alma negra. O Ashen On
dá isso ao pintor, que então pinta um novo mundo eterno, chamado de Ash. O final de Dark Souls 3. Tendo reunido todos os 5 Lords of Cinder, o Ashen One se sacrifica para obter acesso ao Kill of the First Flame e é guardado pela Soul of Cinder, uma manifestação de cada Lord of Cinder que a reacendeu antes. Isso inclui o Chosen Dead e o Bar of the Curse, dos 2 jogos anteriores. Depois de derrotá-lo, o Ashen One tem 4 opções diante dele. Ele pode se sacrificar pela chama para reacendê-la, embora ela não queime tanto quanto um Dark Souls. Eles também podem acabar com a Era do Fogo, deixando o Guardião do Fogo sufocar a chama. Este final tem uma alternativa, onde Ashen One derruba o Guardião do Fogo e toma a chama para si. A quarta opção é o Ashen One ingerir a chama em si mesmo, enquanto se torna um novo Lorde das Trevas. Neste final, a Era do Fogo é usurpada, o que implica que o Ashen One inicia um novo tipo de era no mundo. No entanto, todos os finais são sem sentido, pois impérios surgem e caem em Dark Souls, mas todo mundo pintado de Ash permanece eterno, independente do mundo exterior, e assim se encerra o jogo. No entanto, todos esses finais são sem sentido. Impérios sempre surgem e caem em Dark Souls, mas o mundo pintado de Ash permanece eterno, independente do mundo exterior. E essa foi a história de Dark Souls. Mas e aí? Ficou alguma coisa de fora que você gostaria de ter visto aqui? Teve algum ciclo que você acreditaria que deveria não ter acabado? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber.